Então, muito bom dia a todos. Obrigada por estarem numa nova sessão do nosso ciclo de webinars da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Agradecer ao Banco de Portugal esta oportunidade de podermos ouvir falar um pouco sobre o trabalho que tem sido feito no âmbito da literacia financeira digital e convidar as bibliotecas da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas também a ouvirem connosco e a participarem e a desenvolverem aqui alguma capacidade de resposta para a população que diariamente também recorre aos serviços das bibliotecas públicas. Portanto, fazendo aqui assim um pequeno enquadramento do que tem sido o trabalho da Direção-Geral no âmbito das várias literacias e de estreitar contactos com outras entidades para que as bibliotecas públicas possam cada vez mais definir novos caminhos para o trabalho das várias literacias, a Direção-Geral do Livro dos Arquivos e das Bibliotecas e os supervisores financeiros do Banco de Portugal, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários celebraram no dia 16 de setembro de 22 um protocolo de cooperação para a promoção da literacia financeira através das bibliotecas da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Portanto, este foi também o nosso ponto de partida em setembro de 2022. A partir dessa data e até agora temos tentado estimular também as bibliotecas a promoverem ações e sessões dinâmicas no âmbito do que é a literacia financeira. Promovemos a Semana da Literacia Financeira com o desenvolvimento de atividades e registro que incentivamos as bibliotecas também a fazer no site do Todos Contam. Seguimos atentamente as iniciativas que vão sendo partilhadas e fazemos também a sua divulgação e através das redes intermunicipais de bibliotecas que a DG Lab acompanha, temos direcionado a estratégia para uma oportunidade de desenhar eventuais projetos e ações em rede no âmbito da literacia financeira e digital. Da mesma forma, divulgámos em maio de 2023 a Estratégia de Literacia Financeira Digital para Portugal e que visa ajudar os cidadãos portugueses e outros residentes no país a desenvolver conhecimentos, atitudes e comportamentos necessários para as oportunidades relacionadas com a utilização dos serviços financeiros e tecnologias digitais e, simultaneamente, gerir os riscos, desta utilização. São incentivados os parceiros no sentido de dar resposta às necessidades específicas de grupos mais vulneráveis, para além das camadas mais jovens, desempregados, pessoas que vivem em localidades pequenas e periféricas, migrantes, pessoas portadoras de deficiência, todos aqueles com dificuldade no acesso à informação financeira e digital. Portanto, é neste sentido que a Direção-Geral tem vindo também a trabalhar em articulação com esta vasta rede nacional de bibliotecas públicas, com estes equipamentos, no sentido também de demonstrar que existe aqui um grande potencial de portas abertas à comunidade, à população, e que podemos também auxiliar nesta estratégia de sensibilização financeira, de conhecimentos, para que cada vez mais as pessoas se sintam mais capacitadas a tomar as suas decisões e a gerir a sua vida financeira da melhor forma possível. E as bibliotecas representam aqui, assim, de facto, uma oportunidade, quer pelos serviços de acesso à informação que disponibilizam, sendo equipamentos de porta aberta diariamente às pessoas, fazendo a integração destes grupos mais vulneráveis. Portanto, pareceu-nos, de facto, fundamental este caminho que temos feito com estes parceiros do Plano Nacional de Formação Financeira e hoje aqui com o Banco de Portugal, com esta oportunidade de podermos conversar convosco de uma forma mais direta sobre de que forma é que nos podem também auxiliar neste caminho. Portanto, muito obrigada à equipa. Deixem-me só então apresentar, portanto, a doutora Ana Venâncio, diretora do Departamento de Supervisão Comportamental do Banco de Portugal, com a sua equipa também do Departamento de Supervisão Comportamental e também uma colega do Departamento de Sistemas e Tecnologias de Informação do Banco de Portugal. Portanto, muito obrigada a todos por esta oportunidade. Vamos ouvir-vos com muita atenção.
tentar anotar aqui assim algumas questões que podem surgir também da apresentação que façam. Muitas vezes portanto, os colegas, os bibliotecários que estão no terreno, nos municípios, nas bibliotecas, as questões que se deparam muitas vezes têm a ver com o acesso à informação pessoal das pessoas e de que forma é que nós podemos sensibilizar sem entrar aqui assim num terreno portanto, de informações muito pessoais, algumas questões poderão eventualmente também ser essas, mas vamos ouvir-vos. Muito obrigada pela vossa participação. Eu passo a palavra à doutora Ana Venâncio. Muito obrigada. Obrigada a todos. Bom dia. É também com grande entusiasmo que vos dou as boas-vindas a este webinar de finanças digitais, que está inserido na campanha de literacia financeira digital do Banco de Portugal. Fica a dica. Aproveito para agradecer a excelente colaboração que agora se inicia e que esperemos que seja muito frutífera com a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, na pessoa da doutora Sandra Dias. Adicionalmente, gostaria de expressar o meu agradecimento, em especial ao Dr. Luís Vaz, à doutora Patrícia Guerra, à doutora Susana Narciso, do Departamento de Supervisão Comportamental, e também à doutora Ida Correia, do Departamento de Sistemas e Tecnologias de Informação do Banco de Portugal, que generosamente irão compartilhar mais informações sobre esta campanha Fica a Dica. Este webinar é da maior atualidade e importância face aos atuais desafios da crescente digitalização dos produtos e serviços financeiros. A inovação tecnológica tem estimulado a transformação digital do setor financeiro nos últimos anos, alterando tantas características como os riscos de muitos produtos e serviços financeiros. Os canais digitais são muitas vezes convenientes, proporcionam uma maior rapidez aos consumidores no momento de aceder à contratação de produtos e serviços, mas a sua utilização deve ser acompanhada de medidas de precaução e de mitigação de risco, sob a pena de os consumidores ficarem expostos a tentativas de fraude e de cibercrime. Estas são as preocupações que pretendemos minimizar e que estão refletidas no compromisso do Banco de Portugal na promoção da formação financeira digital definida na estratégia de literacia financeira digital, que também já foi referida. Para dar um breve enquadramento, a definição desta estratégia teve por base um diagnóstico de iniciativas de formação digital já existente em Portugal e um inquérito à população sobre os níveis de literacia financeira digital. E as conclusões do inquérito não foram animadoras em alguns aspectos, nomeadamente mostram que quase 40% dos utilizadores da internet em Portugal admitiram nunca ter procurado informação sobre a utilização segura de serviços financeiros digitais, o que indicia um desconhecimento sobre a importância da sua própria literacia financeira digital. Este webinar, como eu referi, insere-se nesta estratégia, mas também na segunda fase da campanha Fica a Dica, complementando e densificando uma série de iniciativas que o banco já tinha vindo a desenvolver. Saliento que em 2018 o Banco de Portugal lançou a primeira fase da campanha da formação financeira digital, com o objetivo de sensibilizar os jovens para os cuidados a ter no acesso através da internet a produtos e serviços financeiros. E no final de 2022, e no qual também está inserida este webinar, arrancou a segunda fase da campanha Fica a Dica, direcionada para a população adulta e, como tal, mais focada em determinados temas, nomeadamente fraude financeira digital, também caía nesta, serviços bancários digitais, siga estes passos para se manter seguro, pondera abrir conta à distância, uma conta à ordem à distância, estas são informações que existem para si, compra online em segurança, créditos aos consumidores online. O Banco de Portugal, com o apoio da sua rede regional, tem vindo a dinamizar um conjunto de ações de sensibilização de educação financeira digital por todo o país. Desde 2018 já dinamizou mais de 420 ações, envolvendo mais de 16.600 participantes. Desta forma, contamos com a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas para a divulgação mais ampla desta campanha, em especial com a distribuição de brochuras e, eventualmente, através da dinamização de ações de sensibilização e informação
sobre estes temas, dirigidas a toda a população, mas em especial à população adulta, juntamente com a nossa rede regional. Resta-me reiterar a importância deste workshop e da colaboração com a DG Lab, e esperemos que este workshop seja o primeiro de uma série de eventos similares que contamos a fazer neste ano. Portanto, sem mais demoras, convido-vos a participarem ativamente e espero que este workshop seja muito produtivo e enriquecedor para todos. Agradeço a vossa presença. Muito obrigada e agora passaria a palavra ao Dr. Luís Vaz. Obrigado, Ana. Obrigado, Sandra. Bom dia a todos. Portanto, vamos aqui só voltar um pouco atrás e falar um bocadinho desta campanha, apresentar-vos um pouco esta campanha de literacia financeira digital. Portanto, fica a dica. Eu vou partilhar aqui só uma pequena apresentação. Como foi referido desde já, a literacia, portanto, digamos que a digitalização dos serviços financeiros é algo que já começou há algum tempo, já começou há bastante tempo. Ela acelerou no período do Covid-19, como todos sabemos, enfim, toda a nossa forma de trabalhar, de comunicar e também de ter acesso aos produtos financeiros teve um salto muito grande com a pandemia. E devido aos períodos de confinamento, e, portanto, isso trouxe, de facto, a digitalização dos serviços financeiros de uma forma mais acelerada. Portanto, como a Ana já referiu aqui, em 2018 já tínhamos lançado uma primeira fase, a gente chama uma primeira fase desta campanha Fica a Dica, mais dirigida aos jovens, que são utilizadores intensivos, são os nativos digitais, que são utilizadores intensivos, e também, enfim, muito confiantes na utilização dos canais digitais, muito tranquilos e se calhar eventualmente menos atentos aos riscos, mas de facto em 2020 a aceleração da digitalização dos serviços financeiros, mesmo aqueles que poderiam, enfim, não querer, foram forçados em certa medida a utilizar cada vez mais a utilizar canais digitais para aceder aos produtos financeiros. E, portanto, dei a prioridade de chegar aos adultos. Sempre esteve nos nossos planos, de facto, fazer também uma campanha para adultos, mas a partir de 2020 e com todo este processo intensificado, efetivamente, tornou-se uma urgência. Em 2023 lançámos, efetivamente, esta segunda fase da campanha para adultos, 2023, com mais 5 dicas, portanto, a primeira fase já tinha 5 dicas, esta segunda fase são mais 5 dicas. Os adultos é um público mais difícil de atingir, por isso estamos aqui a pedir a vossa colaboração. Eles sentem-se menos à vontade no uso da tecnologia, naturalmente, e em contrapartida têm mais atenção, eventualmente, aos riscos do que os jovens, mas têm, sobretudo, e essa é uma grande preocupação nossa, têm aqui um risco muito importante de exclusão financeira por via da exclusão digital. Só para recordar um pouco também aquilo que a Ana disse brevemente, na primeira fase da campanha Fica a Dica, publicaram-se, enfim, um conjunto de 5 dicas mais dirigidas aos jovens. Eu depois iremos partilhar esta apresentação em PDF e vão ver que aqui estão links para o portal do cliente bancário em cada um destes materiais. Portanto, eu estou aqui a assinalar com o rato, tem links a partir dos quais podem aceder a qualquer um destes dicas e também à brochura do Fica a Dica 1, que é mais dirigida a jovens, repito, e depois um pequeno vídeo que se foi produzido. Aqui há alguma estatística daquilo que foi feito durante a campanha, a primeira fase da campanha, portanto, distribuímos pelas bibliotecas escolares, neste caso, pelas bibliotecas escolares, muitas brochuras por todo o país. Fizemos, através da rede regional do Banco de Portugal, sessões de formação em várias partes do país, até o momento mais de 400, envolvendo mais de 16 mil participantes. Até desenvolvemos um jogo com base nestes materiais e tudo isto para os jovens. Agora, o próximo desafio, efetivamente, é chegar aos adultos. Mais uma vez, aqui os materiais desta campanha.
Portanto, aqui na campanha, na segunda fase, temos, portanto, também um descodificador para cada uma das dicas desta campanha. Portanto, eles estão aí os 5 descodificadores e os respectivos links para o portal do cliente bancário com conteúdos digitais, mas há também 5 vídeos. Portanto, neste caso, um vídeo por cada um dos descodificadores. E isto são todos os materiais digitais que estão disponíveis para, se quiserem, fazer ações de sensibilização, enfim, até partilharem ecrãs que tenham nas próprias bibliotecas. Há também uma brochura que tem uma versão digital que eu partilho aqui, mas tem também uma versão física e que reúne estas cinco dicas. Essa brochura, posso-vos adiantar já, a nossa intenção era, depois desta sessão de breve apresentação, enviar-vos por correio exemplares destas brochuras para todas as bibliotecas e até pedir a vossa ajuda, se tiverem polos dentro da região que estejam conectados convosco, pedimos o favor de distribuírem alguns exemplares. Se precisarem de mais, peçam-nos que nós enviaremos mais exemplares, mas, portanto, esta brochura reúne, portanto, as 5 dicas da campanha e é também um material físico que, para alguns públicos, como sabemos, é importante. E agora, aqui em particular, para os adultos. Só uma nota final para dizer também que, se quiserem aprofundar estes temas, está disponível na plataforma de e-learning do Todos Contam. O Todos Contam é o Plano Nacional, é a marca do Plano Nacional de Formação Financeira, portanto, além do portal do cliente bancário que eu referi há pouco, que é um portal para o cliente bancário do Banco de Portugal, a estratégia de literacia financeira em Portugal, portanto, o Plano Nacional de Formação Financeira tem um portal que é o Todos Contam, que até já foi referido aqui, e tem uma plataforma de e-learning associada onde vão encontrar muitos conteúdos de formação financeira e há uma área específica para finanças digitais. Eu deixo aí também o endereço, é só entrar neste endereço e escolher, portanto, o tema das finanças digitais. Tem 6 videoaulas e cada uma das videoaulas tem slides de apoio que também podem encontrar abrindo, portanto, a aula e dentro dos materiais de apoio, os slides de apoio. Portanto, enfim, isto é só uma breve nota, caso queiram aprofundar um pouco mais estes temas, tem conteúdos, videoaulas, até que podem recomendar, enfim, a alguém que esteja interessado sobre as dicas desta campanha. Para terminar, nós selecionámos para esta sessão, esta breve apresentação, portanto, temas que nos parecem temas que são os mais significativos. Portanto, dentro das 5 dicas, fizemos aqui uma seleção daqueles que são os temas principais que nos parecem mais interessantes. E temos connosco, portanto, a Ida Correia, que é do Departamento de Tecnologias de Informação, Sistemas e Tecnologias de Informação, que vai-vos falar, portanto, dos principais tipos de risco que hoje existem quando entramos no ciberespaço, e quais são os cuidados gerais para termos, enfim, mais segurança, proteção nos nossos dados pessoais, mas também proteger os nossos equipamentos. São, enfim, recomendações válidas para os serviços financeiros, mas também poderiam ser válidas para outros, para qualquer percurso que façamos no ciberespaço, sendo que, obviamente, os hackers procuram sempre as nossas contas bancárias. É isso que eles querem normalmente. Depois, 2 temas de produtos financeiros, produtos bancários. A Patrícia Guerra falar-vos-á no acesso à conta, através do home banking e das apps do telemóvel, portanto, que são o contraponto do home banking no telemóvel, portanto, como aceder à conta em segurança, cuidados a ter aí nesse capítulo. E, finalmente, também falará a Patrícia de compras online, portanto, aquilo que normalmente fazemos envolvendo dinheiro é também as compras online e os pagamentos, a forma de realizar pagamentos com segurança. E, portanto, era isso da minha parte e passo à Ida a palavra. Obrigado a todos. Só para terminar, no final reservámos um período para perguntas. Se
tiverem questões, uma vez que não temos, infelizmente, a possibilidade de vos ver, pedimos que deixem ao longo da apresentação questões no chat e depois reservamos no final para perguntas. Ida, desculpa. The floor is yours. Ora, bom dia. Eu vou tentar então aqui partilhar aqui a minha apresentação. Vamos ver se eu consigo partilhar a apresentação. Não estou aqui a conseguir. Se estiverem a ver, digam-me se faz favor. Já estão a ver? Sim. Já? Pronto. Ok. Então eu vou falar dos principais tipos de fraudes online e nos cuidados que podemos ter para nos protegermos. Nomeadamente, vou falar aqui do phishing, do ransomware, dentro do phishing, do smishing e do vishing, do ransomware, do spyware, do farming, do shoulder surfer e também do quishing, que é um novo tipo de fraude online muito frequente hoje em dia. Ora, começando então aqui com o phishing, temos que estar sempre atentos aos sinais de alertas de e-mails. Por exemplo, se receber um e-mail ou uma mensagem do seu banco ou de uma entidade à qual contratou um serviço e dizem que a sua conta está bloqueada e que pedem que vá atualizar a app com urgência, o que é que deve fazer? Então, que cuidados é que deve ter quando recebe uma mensagem ou recebe um e-mail? Vamos ver, por exemplo, aqui este exemplo que eu tenho aqui, que este é o exemplo do novo banco, e o que é que nós temos de ter em atenção, quais são os red flags que nós temos que estar atentos, nomeadamente ao remetente, ao destinatário, à data e à hora. Como podem ver aqui assim do lado esquerdo, isto vem supostamente do novo banco, mas à frente diz que é do Montepio. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está bem, a data e a hora, se for uma data à noite, portanto, as instituições não vão mandar mails à noite, etc. Também temos que ter sempre cuidado em relação ao assunto, ver se é uma coisa que diga que tem uma sensação de urgência, nomeadamente aqui que tem que ser bloqueada e tem que atualizar isto em 24 horas. A saudação, que quando são de instituições credíveis, nunca são saudações, são sempre saudações genéricas. O conteúdo, se tem erros ortográficos, se tem a tal sensação de urgência, e muita atenção aos links, passar sempre nos e-mails o rato por cima do link para ver para onde está a redirecionar, porque nem sempre vai para o sítio de onde diz que vem. E ter também especial atenção com os anexos. Ultimamente tem havido aqui uma campanha de phishing dos CTTs, e esta é uma campanha realmente muito bem feita, porque contém informações pessoais verdadeiras, portanto a saudação não é genérica, inclusive é o número do telemóvel, e por isso é que isto está aqui tapado. Tanto o nome como o número de telemóvel são os reais. No entanto, eles dizem que o endereço não está completo e, portanto, tem que o atualizar. Portanto, isto é feito através de informações que nós muitas vezes partilhamos nas redes sociais e, portanto, é preciso ter sempre este cuidado. Outro tipo temos aqui as boas práticas de phishing primeiro, portanto, aquilo que já falámos, portanto, não deve abrir e-mails com remetentes desconhecidos, deve verificar se a saudação é pessoal ou genérica, ver os erros gramaticais, sensações de urgência, passar sempre o rato por cima, ter em atenção os anexos e, se tiver, de qualquer das formas, acedido ao link ou arquivo presentes numa mensagem, faça um scan no dispositivo com antivírus atualizado para descartar infecções. Outros tipos de phishing, que são o smishing, temos aqui 3 tipos mais comuns, que é o phishing por SMS, portanto, é as táticas do link falso, em que dizem que é de um banco e pedem para atualizar os dados. Um ataque de malware, que houve ultimamente também, em que acediam ao telemóvel através destes links e, portanto, disparavam mensagens para todos os vossos contactos. E, finalmente, temos aqui assim a campanha do Olá Pai e Olá Mãe, que todos vocês já devem ter ouvido falar, e que esta burla está cada vez mais sofisticada, porque o burlão neste momento já envia mensagens à vítima com fotografia e nome verdadeiro do filho da pessoa. Portanto, o que é que podemos fazer aqui assim para nos protegermos? Devemos sempre ligar à pessoa que diz que nos está a mandar mensagem pelo seu telemóvel
pessoal e ver se essa pessoa responde, portanto veem logo aí que não é a pessoa em causa que está a mandar essa mensagem, e ou então fazer perguntas pessoais que só essa pessoa pode saber. Portanto, nos últimos 3 meses de 2022 foram registadas 1.300 queixas com prejuízos de 1.600.000 euros, mas este ano 2024, só nos primeiros 15 dias já foram registadas 126 queixas com prejuízos de 245.000 euros. Portanto, isto é importante estar atento a estes sinais. Outra forma de phishing é o vishing, que não é mais do que o phishing por chamadas telefónicas. Temos aqui alguns exemplos mais comuns, como o representante do governo, uma fraude de apoio técnico, como esta que aconteceu aqui no Hospital Amadora Sintra, em que através de uma chamada eles pediam para instalar uma série de aplicações, diziam que vinham em nome da Microsoft. Temos ataques de telemarketing, dizem que recebemos um prémio, temos ataques de falsificações do banco, em que o cibercriminoso diz que está a falar de um banco, portanto, e ultimamente, uma das últimas campanhas tem havido agora de phishing, é uma campanha mesmo em nome do Banco de Portugal, em que telefonam a dizer que são do Banco de Portugal e que ocorreu um login suspeito através da entidade bancária e pedem para telefonar para um número, portanto nunca devem utilizar estes números. Com boas práticas, nestes dois casos, smishing e vishing, portanto num SMS nunca carregue no link, aceda diretamente ao endereço oficial dessa entidade, até porque não se esqueçam que no telemóvel o link não vem por completo quando aparece na mensagem. Não confie no número de retorno de nenhuma chamada, portanto, utilize sempre os canais oficiais para ligar para a suposta instituição que lhe está a ligar, e mesmo que uma mensagem de smishing ou vishing pareça vir de um banco ou de outra entidade credível, nunca dê informações pessoais nem financeiras sem verificar a legitimidade do remetente. Se tiver instalado um programa solicitado numa chamada, desconecte o equipamento da internet e em seguida desinstale os programas que lhe foram indicados durante a chamada. Uma vez desinstalados, realize uma análise do seu computador com uma ferramenta antivírus atualizada. Outro tipo de fraude online é o pharming. Não sei se vocês sabem o que é, mas ocorre quando um vírus informático instalado no computador vai redirecionar um link para uma página em tudo semelhante que é chamada página espelho. Este vírus pode ser instalado ao fazer download, por exemplo, de um ficheiro que é aparentemente inofensivo. Temos, por exemplo, aqui este exemplo do Twitter, que não é, lá em cima na barra de endereços não tem Twitter, tem Twitter, e temos aqui este exemplo também da Amazon, que está escrito com 2 N's e, portanto, não é o site verdadeiro, embora a figura apareça efetivamente o site verdadeiro. Temos aqui alguns outros exemplos mais que são comuns e que, se virem de repente, por exemplo, no primeiro, se virem, olharem de repente, se calhar até leem Google, assim como no outro podem ler Microsoft, não se esqueçam que isto está escrito na barra de endereços com letras muito pequenas e, portanto, pode induzir em erro. Temos este aqui da Apple.com, que vai redirecionar para este endereço aqui em baixo. Neste caso é mais difícil de ver, mas, por exemplo, o A não é uma letra do alfabeto romano e por isso é que vai redirecionar para aquele link. Assim como uma campanha que surgiu há um ano e tal, da FlightUp, que efetivamente existe o site da flightup.com, no entanto, por baixo do A, como podem ver, tem ali um pontinho. E novamente, volto a referir que isto na barra de endereço poderá não se ver se a gente olhar de repente e não tivermos algum cuidado acrescido. Com boas práticas disto, tem que se verificar sempre se o endereço a que pretende aceder é o endereço oficial da entidade, verificar se inicia sempre também com HTTPS, e portanto o que significa que é uma ligação encriptada e que tem um cadeado no final do endereço ou na barra inferior da janela, e podemos fazer inclusive o teste de se o site é seguro, usando o truque da senha errada, ou seja, se introduzir credenciais que não estão corretas e se mesmo assim passar ao ecrã seguinte, isso quer dizer que aquele site não está a fazer a validação dessas credenciais. Temos outro tipo de fraude também que devemos ter atenção, que é o spyware, que ocorre quando um programa malicioso também que esteja no computador também vai espiar o equipamento ou dados. Novamente, este programa malicioso pode ser instalado ao se ter feito
um descarregar de alguma aplicação aparentemente inofensiva. Por exemplo, temos aqui este exemplo do jogo do Harry Potter, que foi alvo de cibercriminosos que ofereciam downloads do jogo a meio do lançamento. Portanto, as pessoas que descarregaram esse jogo gratuito descarregaram efetivamente malware no dispositivo. Portanto, vamos enunciar aqui algumas boas práticas quando se fazem o descarregar de aplicações. Portanto, descarrega aplicações só de fontes oficiais, nomeadamente da Google Play ou da Apple Store, e tendem atenção que mesmo nestas poderá haver alguns problemas. Não permita que aplicações com informação confidencial se iniciem automaticamente. Tenha sempre cuidado com as aplicações de descarrega, nomeadamente as gratuitas. Veja as reviews, pesquise na internet antes de instalar essa aplicação. Veja se houve já alguma fraude com esse tipo de aplicação. Deve manter sempre as suas aplicações atualizadas e não deve conceder excessos excessivos nas suas aplicações. Muitas vezes estamos a descarregar uma aplicação e pedem-nos números de telefone, e-mail, etc., coisas que não são de todo necessárias. Outro tipo de fraude, muito em voga e cada vez há mais, é o ransomware, que é uma forma de malware que vai impedir os utilizadores de aceder aos seus ficheiros pessoais encriptando-os. Uma vez que depois pedem um resgate, uma vez um computador infectado, o malware pode-se propagar para todos os outros computadores em rede. Nas suas páginas, os grupos de ransomware reportaram perto de 4.000 vítimas em 2023, um aumento de quase 40% em comparação com 2022. Temos aqui dois exemplos dos piratas informáticos aqui que aconteceu nas águas do Porto, a 30 de janeiro de 2023, e aqui da Cloud Nordic, que foi um ataque mais devastador, em que os atacantes conseguiram entrar nessa rede da empresa e acederam a todos os dados, incluindo os backups, procedendo então à sua encriptação. Com boas práticas, então, do ransomware, o que é que devemos fazer? Devemos fazer sempre backups regulares dos dados e guardar pelo menos uma cópia offline. Manter 2 cópias completas dos seus dados, uma pode ficar online, mas a outra deve ficar offline. O armazenamento offline vai impossibilitar que os hackers comprometam essa cópia de segurança. A reter, se for vítima de ransomware, desconecte o equipamento da internet, realize uma análise do seu computador com uma ferramenta antivírus atualizada e em seguida reponha o backup. Falando agora numa outra fraude online que é recente, relativamente recente, que é o phishing, que hoje em dia utilizam-se os códigos de QR Code para tudo, nos restaurantes, nas lojas, nos eventos, etc. E os cibercriminosos podem alterar esse código original e vão vincular software malicioso no mesmo, que pode ser instalado automaticamente num dispositivo assim que abrir o link para fazer o scan do QR Code, o que pode ter várias consequências. Portanto, temos aqui formas de evitar o QR Code. Portanto, uma vez digitalizado, certifica o endereço do web ao site pretendido antes de clicar no site, embora muitas vezes isso não se consiga ver. Portanto, naquele QR Code muitas vezes não dá o endereço do site a que vamos aceder. Deve ser sempre cauteloso ao inserir os dados confidenciais nestes QR Codes. Se for físico, se for um QR Code físico, veja se não foi sobreposto com outro QR Code que possa redirecionar para algum site malicioso. Digitalize apenas os QR Codes de fontes confiáveis. Descarrega aplicações de QR Codes apenas de lojas oficiais e habilita a autenticação 2 fatores. É muito importante ter muito cuidado ao ler os QR Codes encontrados em locais públicos. Falando agora de algumas ameaças físicas, temos o shoulder surfing, em que se utiliza os nossos dispositivos móveis em qualquer lugar, quando vamos nos transportes, etc. Temos de ter sempre cuidado de olhar à nossa volta, ver se há alguém que esteja a ver o que nós estamos a digitar. E uma coisa que deve fazer sempre também é sempre fizer uma pausa, nomeadamente não só quando está com o telemóvel, mas quando está com o PC, sempre que fizer uma pausa, faça logo do seu computador.
Também podemos falar aqui um pouquinho dos cuidados a ter com a internet. Verifique sempre se o endereço a que pretende aceder se inicia com HTTPS e se aparece o cadeado fechado, que já falámos anteriormente. Verifique se é o endereço oficial da entidade, pode testar se o site é seguro, nomeadamente com o truque da senha errada que já referimos. Digite sempre o endereço eletrónico ao qual pretende aceder em vez de usar um link, e deve terminar sempre a sessão, principalmente se estiver a fazer, se estiver a utilizar o home banking com transações financeiras. Com boas práticas também em relação ao nosso equipamento. Devemos sempre definir passwords e sequências de bloqueio de ecrã para que o equipamento não seja utilizado por terceiros. Não deve escolher palavras-passe demasiado óbvias, nem com informações pessoais. Deve sempre utilizar um gestor de passwords offline, como o KeePass, que é o que nós, por exemplo, utilizamos aqui no banco. Deve sempre utilizar autenticação multifator. Não deve guardar as credenciais nos browsers, nem nos sites a que acede. Se o fez, deve-as apagar. Mantenha atualizado o seu sistema operativo e programas antivírus. Não deixe os equipamentos nunca abandonados. E, importante, não se ligue a Wi-Fi públicas ou desconhecidas. E deve também desativar sempre o Wi-Fi e Bluetooth sempre que não estiver a utilizar. Nas redes sociais, portanto, deve sempre limitar a quantidade de informações pessoais disponíveis no seu perfil. Defina sempre cuidadosamente as suas configurações de privacidade. É uma coisa que muitas vezes nós nos esquecemos quando acedemos aos sites, é ver as configurações de privacidade. E não deve fazer login em sites usando, por exemplo, o seu login de Facebook. Se os criminosos acederem a esse login do Facebook, podem aceder a qualquer outro site, vocês acedam através desse login. Portanto, tenha sempre também atenção à sua pegada digital. Não deixe o seu rastro na net, verifique as informações que disponibiliza nestas redes. E, obrigado, se tiverem algumas questões, portanto, podem colocar no chat, que depois nós vamos responder. Vou passar então agora aqui. Obrigado, Ida. Sim, nós já temos aqui algumas perguntas no chat, mas eu sugeria... Deixa-me cá ver se eu vejo. Não, mas eu sugeria que víssemos as perguntas no final. Ok. Depois até pode haver, enfim, às nossas respostas podem surgir novas questões e, portanto, desta forma um bocadinho menos interessante, a gente vai dialogando. Passava a palavra à Patrícia, obrigado, Ida, para falarmos então de home banking e apps de pagamento. Patrícia. Obrigada, Luís. Bom dia a todos. Sou Patrícia Guerra, já fui apresentada como sendo do Departamento de Supervisão Comportamental. Tenho muito gosto de estar aqui. Queria apenas encontrar um pouco melhor o que eu faço, de uma forma simples e rápida, se é que é possível. Eu sou jurista no departamento que é responsável por avaliar a conformidade da atuação das instituições nos mercados bancários de retalho, ou seja, verificar de que forma é que as instituições cumprem os deveres, nomeadamente de informação, a que estão sujeitas. É um departamento que tem muitas valências, muitas tarefas, entre as quais a análise de reclamações, onde muitas vezes os sistemas de segurança são tratados, mas também de braço dado a questão da literacia financeira. E porquê é que eu falo de braço dado? Porque, na verdade, clientes seguros são clientes que à partida são clientes informados. E, de facto, a informação, como o Luís e a doutora Ana Venâncio frisaram no início desta sessão, são certamente o melhor antídoto para a fraude. E, portanto, o meu objetivo com esta curta sessão, e reitero que estão à vontade para fazer qualquer questão que tenham no final da minha exposição, é sobretudo nestes minutos que tenho, tentar sensibilizar-vos, por um lado, para a circunstância de os serviços digitais não serem algo que não devamos utilizar. São a realidade e certamente estou confiante que serão não só o presente, mas também o futuro, porque hoje em dia é inevitável. Os clientes bancários, nós todos queremos rapidez, conveniência, é muito prático fazer operações bancárias no sofá às horas que nos aprouver e, portanto, os serviços bancários, também quero desmistificar aqui um pouco a ideia de que são algo necessariamente perigoso. Tudo é perigoso se nós não conseguimos e não sabemos utilizar. Portanto, o importante não é
recear e não utilizar, o importante é ter conhecimento dos produtos, ter conhecimento das regras de segurança e, na dúvida, não agir, na dúvida, questionar, nomeadamente questionar a minha instituição bancária. Para começar e para facilitar também a minha tarefa, vou exibir um vídeo que eu acho que ilustra muito bem os cuidados de uma forma simples e breve que devemos ter quando acedemos, quer ao home banking, quer às apps do meu banco. Vou só sair do modo de apresentação para o vídeo ser projetado com mais qualidade. Hoje é possível fazer online quase tudo. Não estamos a ver o vídeo. Bancários com conforto. Não? Então, um momento, por favor. Vou voltar a tentar. Aqui, Vou tentar voltar a pôr. Desapareceu o PowerPoint, é que estava indo ao PowerPoint. Peço desculpa. Agora está-se a ver o vídeo, sim. Não esqueças do som. Hoje é possível fazer online quase todo o tipo de operações bancárias com conforto e rapidez. Mas é importante ter alguns cuidados. Desde logo, digite sempre o endereço eletrónico do seu home banking, em vez de usar resultados de pesquisa de motores de busca ou endereços gravados nos favoritos ou no histórico, por exemplo. Garanta que descarrega a app do seu banco em lojas de aplicações oficiais e confirme que são solicitados apenas os elementos de autenticação usuais quando acede à app. Recomendamos que ative alertas de transferências, de notificações e outros mecanismos de segurança que o seu banco ou prestador de serviços de pagamento disponibilize. Quando realizar transações com apps de pagamento, como o MBWay, leia cuidadosamente as notificações que recebe na aplicação antes de as aceitar. Termine sempre a sessão depois de utilizar o home banking ou app e consulte periodicamente os movimentos da sua conta. Em caso de dúvida, contacte sempre o seu banco ou prestador de serviços de pagamento. Ele saberá como está. Fica a dica. Pegando agora no vídeo e voltando a projetar o slide, temos aqui algumas questões que eu gostaria de voltar a sublinhar e que também já foram abordadas pela Ida, mas que não quero mais recordar. A primeira questão, e que infelizmente ainda faz com que muitos clientes sejam vítimas de fraude e que também já foi destacada pela Ida, é a circunstância de não acedermos ao home banking, não acedermos à página do nosso banco por via de pesquisas na internet ou mesmo por via de um link que eu tenho guardado nos favoritos. Porquê? Porque muitas vezes esses sites não são sites oficiais, são sites mascarados, são páginas fraudulentas que têm uma aparência fidedigna, mas que na verdade não são. E, portanto, o que nós dizemos sempre nestas sessões, e eu gostaria mesmo de sublinhar como primeira dica, é digitar sempre o endereço de correio eletrónico, o endereço, o sítio institucional do meu banco no HTTPS, verificar que tem mesmo esta expressão, HTTPS, porque o S é de segurança, verificar se tem o cadeado e também confirmar que a informação que surge a propósito do site é mesmo a que deveria surgir, porque por vezes se existir uma inconsistência é porque o site é fraudulento. Por outro lado, é muito relevante ter palavras-passe seguras e não 1, 2, 3, 4 ou QWERTY, que infelizmente ainda são palavras-passe muito associadas ao cliente português, de acordo com as pesquisas que temos vindo a fazer. Ter muito cuidado também com o sistema operativo, se está ou não atualizado, e em particular com os programas antivírus, e também não adquirir programas antivírus de forma gratuita em sites pouco fidedignos. Muitas vezes antivírus que não são pagos não são tão credíveis e, portanto, é muito relevante ter isto em atenção. Ter também cuidado com as Wi-Fi públicas ou desconhecidas, como a Ida também já referiu, e nunca utilizar para o acesso ao home banking e à app do banco a mesma palavra-passe que utiliza para redes sociais. Eu peço desculpa estar a voltar a reiterar muitas questões que a Ida já disse, mas de facto, e por muito que nós tenhamos vindo a reiterar ao longo destes anos e por muita informação que temos vindo a divulgar no portal do cliente bancário e também por outros canais que temos disponíveis, o próprio Banco de Portugal também divulga informação no LinkedIn, no Instagram e nas redes sociais para de forma apelativa conseguir chegar a vários públicos, o certo é que infelizmente ainda temos clientes bancários que são vítimas de fraude porque não são cautelosos
ou porque não conhecem ainda as regras de segurança. Depois, outra questão que é muito relevante é ter um cuidado de conhecer a minha conta. Eu recebo os extratos e devo verificar se todos os movimentos que constam dos extratos foi mesmo eu que fiz, e se não fui, ou se tenho dúvidas, devo questionar. Porquê? Porque o cliente tem o ónus, tem o dever de comunicar à instituição, caso haja algum movimento que ele ache que não foi ele que autorizou, ou que ele tenha a certeza que não foi ele que autorizou, e há um prazo legal, que é de 13 meses, que tem de ser observado. E, portanto, se o cliente é descuidado, não verifica com regularidade o seu site, o seu extrato, perdão, e não comunica à instituição movimentos que não fez, pode perder o direito de receber esses montantes que foram indevidamente reembolsados. E, portanto, é muito importante ter um conhecimento atualizado e permanente dos movimentos que faz e do saldo da sua conta. Depois, outra questão que eu queria voltar aqui a sublinhar relativamente às apps. As apps, como o Luís referiu no início desta sessão, é o home banking no telemóvel, é a forma de nós termos o home banking nos canais online, quando acedemos através do portátil, do computador de secretária, e temos as apps quando queremos aceder à conta do nosso banco através do telemóvel. Hoje em dia são até mais usuais, diria até, do que o home banking, porque é muito mais prático e cómodo. Nós temos o telemóvel quase sempre connosco e, portanto, é uma forma relativamente simples e conveniente de fazer operações. E quanto à questão das apps, mais uma vez sublinhar a importância de apenas descarregar as apps em sítios oficiais e verificar sempre que a autenticação que está a ser feita é numa app fidedigna e confirmar os elementos de autenticação que lhe são solicitados. Porque para aceder à conta através da app, assim como do home banking, a instituição, por via de regra, tem de solicitar 2 elementos de autenticação. Sobre a autenticação forte, eu irei falar um pouco mais à frente, mas não podia deixar já de sublinhar que o acesso à conta é uma operação que foi considerada pelo legislador uma operação que exige uma autenticação reforçada e, portanto, durante o acesso à conta, por via de regra, eu tenho de entregar 2 fatores, a menos que esteja naquela janela temporal de 90 dias em que o legislador, agora 180, em que o legislador permite que seja apenas utilizado um. Mas, expirado este prazo, o cliente vai ter de voltar sempre a utilizar 2 fatores e isso é por razões de segurança. Depois, a par do home banking e a par das apps que a instituição disponibiliza, os clientes também podem fazer operações bancárias através de apps operadas por terceiros. São prestadores tecnológicos que fornecem aplicações no âmbito das quais os clientes podem associar cartões bancários e executar operações. Em Portugal, diria que aquela aplicação que é mais comumente utilizada pelos cidadãos portugueses é o MBWay, uma aplicação nacional da CIBS, e portanto, daí a razão de ser pela qual vou focar particularmente nesta. Mas a generalidade das aplicações, como a Apple Pay, a Google Pay, a Fitbit Pay, etc., assentam quase sempre o mesmo mecanismo. O cliente associa o cartão na app e depois, quando quer fazer uma operação com aquele cartão, vai à app e é como se fosse a app, é como se fosse uma carteira digital. Em vez de ter uma porta-moedas, tenho uma app onde armazeno os meus cartões e depois faço as minhas operações. Sendo que o MBWay, além de permitir associar os cartões e fazer as compras com cartões, também permite outro tipo de operações, como pagar mesmo em estabelecimentos físicos, criar os cartões MBNet, tem vindo cada vez mais a ser enriquecida com uma planóplia bastante diversa de operações. E no MBWay, o MBWay infelizmente tem estado sob fogo porque nos anos transatos foi vítima de um ataque massivo, em particular relacionado com compras no OLX. As pessoas iam vender um produto, muitas vezes pessoas com pouco conhecimento tecnológico e digital, muitas vezes nem sequer eram titulares do MBWay e eram contactadas pelos burlões dizendo que estavam muito interessados naquele bem. Na maioria das vezes nem sequer discutiam o preço, o que é logo um indício forte que pode haver ali alguma questão, e diziam à pessoa que ajudariam a fazer o pagamento e pediam à pessoa muitas vezes para ir ao ATM ou ir ao home banking e descarregar o MBWay e depois ajudá-la aí. Conclusão, para aceder ao MBWay deles. Conclusão. E portanto
isto é aquela dica que nós já temos vindo a falar aqui, mas não é demais de recordar. Se eu não conheço uma aplicação, eu não a devo utilizar sem previamente saber as regras de segurança. Se não sou cliente do MBWay, eu não devo aceitar que me façam transações por MBWay sem previamente me informar sobre o que é o MBWay. Mas também, infelizmente, houve clientes que caíram na fraude, mesmo sendo titulares já do MBWay. Porquê? Porque eram clientes muitas vezes pouco informados, não utilizavam a aplicação, tinham sido os filhos que descarregaram o MBWay e eles nem nunca utilizaram e também muitas vezes foram vítimas desta situação. O MBWay tem duas funcionalidades distintas: pedir dinheiro, enviar dinheiro. Conclusão: os burlões, em vez de utilizar a funcionalidade enviar dinheiro, faziam a funcionalidade de pedir dinheiro. E a pessoa, em vez de estar a receber o dinheiro correspondente à compra, estava a dar ao burlão o dinheiro correspondente à compra. E, portanto, foram situações bastante aflitivas, porque houve montantes, nós chegámos a ver situações em que os montantes eram bastante avultados. Da mesma forma que tenho que ter cuidados redobrados quando utilizo uma app do meu banco, também tenho de ter quando utilizo uma app operada por terceiro. As dicas são exatamente as mesmas. Tenho que ter o cuidado de ir à loja oficial, tenho que ter o cuidado de perceber pelo tipo de imagem, etc., se aquela app é mesmo a que está associada àquele fornecedor, porque também já houve situações de farming nestas apps. Tenho que adicionar apenas o meu número de telemóvel e não esquecer que o número de telemóvel é um elemento atualmente que é um dado pessoal, portanto, eu não devo partilhar o meu número de telemóvel com todos ou de uma forma absolutamente aberta, porque o número de telemóvel, mesmo nos termos do regime geral de proteção de dados, é um dado pessoal, portanto, é um dado que atualmente é tão relevante como o NIF, o número de cartão de cidadão, etc. Portanto, é preciso ter cuidado com a sua utilização e também verificar que não partilhe com terceiros informações de acesso à app ou códigos de autenticação, porque ao fazê-lo eu vou estar a permitir que outros possam fazer transações na minha conta sem a minha vontade. Daí que é tão importante preservar o PIN do cartão físico como é importante preservar os códigos de acesso a uma app. Do ponto de vista de segurança é exatamente a mesma. E depois, claramente, manter-se sempre vigilante, consultar periodicamente os movimentos da conta, verificar a data e a hora do último acesso e ativar sempre que possível alertas de transferência e débitos diretos para verificar quando é que eles estão a ser efetivamente feitos. Se receber algum e-mail suspeito ou algum SMS, na dúvida é não responder, é apagar e contactar a instituição de crédito pelos canais oficiais para confirmar se efetivamente é a instituição que está a comunicar consigo. E depois há uma dica muito importante, é que o banco tenha o conhecimento todo sobre nós, até porque é obrigado a tê-lo. Porque nós, quando abrimos uma conta, temos que entregar uma série de informação pessoal por razões de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Portanto, o banco sabe muito sobre nós. E é estranho que o banco queira saber dados pessoais nossos quando ele os tem. Portanto, isto é desconfiar. Se alguém nos está a pedir informação que o banco deve ter, é porque provavelmente não é o nosso banco. Se desconfiar, não proceder na operação, apagar qualquer rastro relacionado com aquela tentativa de fraude e contactar, em primeiro lugar, o banco e depois, eventualmente, fazer uma participação na PSP, na GNR, na Polícia Judiciária. Isto no caso, naturalmente, de ter respondido à mensagem fraudulenta, detectar movimentos fraudulentos, etc. Se perdeu o cartão de pagamento ou outro código de segurança, deve imediatamente comunicar a situação à instituição para proceder ao seu bloqueio e impedir, assim, aquela utilização indevida do cartão. Passando para as compras online, eu vou também apresentar um vídeo que, de forma muito simples, aborda um conjunto de dicas relevantes nesta temática e, mais uma vez, depois fazemos uma avaliação das dicas nesta matéria. Deixem-me só voltar a partilhar, por favor. Penso que já estão a ver, certo? Está o PowerPoint, está o PowerPoint. Não, perdão, partilhei errado, peço desculpa. Inabilidade tecnológica. Agora sim, penso que agora está o vídeo correto. Sim, sim. Bem-vindo às compras online. As compras online são uma forma cómoda e por vezes mais barata de adquirir bens e serviços. Mas para que tudo corra bem, é preciso ter alguns cuidados. Se não conhece o vendedor, procure referências. Faça uma pesquisa na internet
e esteja especialmente atento aos relatos que outros clientes possam ter partilhado em fóruns de discussão. Antes de fornecer quaisquer dados ao vendedor, confirme que o endereço do site começa com https:// e que aparece um cadeado no final do endereço ou na barra inferior da janela. Se isso não acontecer, a página não é segura. Leia cuidadosamente os termos e condições da compra. Se decidir avançar, escolha uma forma de pagamento com segurança acrescida. É o caso dos pagamentos por referência multibanco, dos cartões virtuais de utilização única e dos cartões com procedimentos de segurança acrescida, que, por exemplo, podem exigir que valide a operação na app do banco ou do prestador de serviços de pagamento. No final, guarde os registros da operação e não se esqueça de ir acompanhando os movimentos da sua conta. Se houver alguma transação suspeita, contacte imediatamente o seu banco ou o prestador de serviços de pagamento. Fica atento. Voltando aqui ao slide. E focando agora nas compras online, que como puderam ver pelo vídeo, em termos de dicas, não são muito distintas, nomeadamente no respeito às regras gerais de segurança. Qual é que é a pedra de toque que eu gostaria de salientar nesta apresentação? Em primeiro lugar é ter uma informação o mais detalhada possível sobre o vendedor. E hoje em dia, como há tanta pegada digital, é relativamente simples chegar a reviews, a sites que recebem queixas, etc., e perceber se aquela entidade é ou não fidedigna. Porque a internet hoje em dia, para o bem e para o mal, tem mesmo muita informação. Voltar a verificar a segurança do site e ler sempre que possível os termos e as condições. Por vezes a letra não é muito apelativa, etc., mas é melhor ler e perder 1 ou 2 segundos e atrasar o processo de compra do que depois poder ter uma situação menos prazerosa no final. E depois, como também a Ida já referiu, ser muito cauteloso perante ofertas irrecusáveis ou pechinchas, nomeadamente se estiverem associadas a situações de urgência. Vamos supor, compre este bem porque durante 3 minutos tem um preço fantástico e bombástico. À partida, quando são ofertas com um preço muito, muito baixo, quando há uma situação de urgência, quando são ofertas irrecusáveis, é de desconfiar. Depois, ter muita atenção aos dados que disponibiliza, apenas disponibilizar os dados necessários para concluir a transação e optar por formas de segurança acrescidas. Em primeiro lugar, acho que referência multibanco pode ser menos cómoda, porque implica, ou não, posso fazer no home banking, mas se tiver que ir ao ATM, pode implicar uma deslocação ao ATM, mas também posso fazer hoje em dia no home banking, mas tenho sempre que sair do site, é um facto, mas pode ser um sistema, uma forma bastante segura de o fazer. Um cartão pré-pago também é uma solução bastante segura. Porquê? Porque no cartão pré-pago sou eu que carrego o saldo do cartão e, portanto, no máximo, se eu for vítima de fraude, só é esgotado aquele saldo. Não há forma de ultrapassar aquele montante. Outra realidade, inclusive eu já vi que aqui o Sr. Ricardo Martins já fez uma questão sobre isto, é a utilização dos cartões virtuais, nomeadamente os gerados no MBWay, que é o cartão MBNet. Isto é uma forma extremamente segura de pagar online. Porquê? Porque sou eu que crio um cartão virtual, um cartão que além de ser virtual é pré-pago, porque sou eu que defino o montante que eu vou colocar naquele cartão, e se eu escolher a modalidade compra única, aquele cartão só é utilizado aquela vez e é irrepetível, não é possível voltar a utilizar aquele cartão e, portanto, é uma forma muito mais segura do que utilizar o nosso próprio cartão na internet. De qualquer das formas, hoje em dia, já há alguns anos, desde 2021, que existe o que se chama autenticação forte. Ou seja, o regulador europeu chegou à conclusão de que, de facto, era necessário aumentar a segurança nos pagamentos digitais e, portanto, quando eu quero fazer um pagamento, nomeadamente com um cartão, eu tenho sempre de dar 2 elementos de segurança. Ou uma palavra passe e um código OTP que eu recebo por SMS, ou autentico-me por via de biometria e por via de uma password. Agora, uma autenticação forte é necessariamente uma autenticação mais segura e, portanto, sem prejuízo dos cartões virtuais serem uma forma muito segura de fazer pagamentos
e o risco é mais limitado na medida em que o valor é pré-pago e é de utilização única, à partida, depois expira, não posso voltar a utilizar. Também, hoje em dia, fazer operações com cartão é mais seguro, ainda que, repito, o cartão pré-pago e o cartão virtual sejam, por natureza, mais seguros. Depois, é importante também, como o nosso colega Tiago Fernandes, sempre que o ator do vídeo também é nosso colega e trabalha na literacia financeira, como o Luís, é muito relevante guardar os registros das compras, verificar os montantes que efetivamente foram debitados e, caso suspeite fraude, devo contactar imediatamente o banco e, eventualmente, contactar também o órgão de polícia criminal mais próximo. Apenas voltar a frisar a informação que temos, que está disponível e que deve ser usada. Abusem da informação que nós temos, como o Luís mencionou, é mesmo para servir, para vos servir e servir as pessoas. E estou naturalmente disponível, resta-me agradecer em primeiro lugar, como é óbvio, e estou naturalmente disponível para qualquer questão que tenha e que consiga ajudar. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Eu acho que então abríamos para perguntas. Temos aqui já várias perguntas. Eu posso começar. Antes de mais, penso que Neste havia uma momento sim, terminamos as vossas apresentações, é isso? sim. E vamos então dizer aos colegas, por favor, que coloquem as questões por escrito. Não temos oportunidade para conseguir ligar a câmara para todos, portanto, é mais fácil gerirmos o tempo desta forma, vocês irem colocando as vossas questões por escrito, e aqui a equipa do Banco de Portugal vai seguindo também as vossas questões e vai respondendo sempre que for possível, então, por favor. Obrigada a todos, desde já, aqui as vossas apresentações. Acho que aprendemos imenso com as vossas dicas. Penso que talvez seja muita informação para nós, cidadãos, que estamos um bocadinho mais afastados dessa gestão que vocês até fazem diariamente enquanto profissionais, não é? Conseguirmos assimilar para o nosso dia a dia todos estes cuidados, estas atenções que devemos ter, mas é importante sabermos, e nós, para além de cidadãos, mas também como profissionais da informação que trabalhamos em bibliotecas, saber que esta informação está acessível, está disponível, é muito fácil conseguirmos chegar a ela e também divulgá-la a todas as pessoas que recorrem às bibliotecas. Portanto, muito obrigada. E então, Luís, por favor, sim. Sim, eu vou começar, penso, por ordem cronológica, portanto, a Eugénia Baltazar, enfim, de Alenquer, dizia-nos que irá distribuir pelas 12 bibliotecas que compõem a rede intermunicipal os materiais, portanto, claro que sim, agradecemos que o façam. Depois, o Ricardo Martins colocou aqui algumas questões. A primeira tinha a ver com o MBWay, não sei se Patrícia, às 10h24, costumo fazer compras com o MBWay, criando um cartão de compra única. É seguro? É a pergunta do Ricardo Martins. Penso que até já te tinhas referido a ela. Não sei se há alguma coisa a acrescentar. Será possível mandar fazer um cartão que não permita fazer compras automáticas sem colocar o código? Patrícia, algum comentário? Sim, eu acho que isto tem que ver, só para confirmar, mas já tinha visto esta questão que se prende com o contactless, correto? É a possibilidade de eu ou não desativar a funcionalidade de contactless, perdão. Sim, é possível pedir ao banco para desativar a funcionalidade de contactless. Só queria desmistificar também a funcionalidade de contactless. É que o contactless é uma tecnologia que permite fazer compras de pequeno valor sem introduzir o PIN, basta aproximar o cartão. Mas isto, naturalmente, está acoplado com um conjunto bastante reforçado de regras de segurança, nomeadamente porque existe um número limitado de transações que é possível fazer sem introduzir o PIN e, ademais, aleatoriamente, a própria instituição pode ir fazendo testes e pedindo o PIN. Portanto, naturalmente que o cliente pode dirigir-se a uma instituição e dizer sim, não quero contactless, por favor, desativem-me, mas os cartões contactless não são mais inseguros do que os outros, na medida em que existem regras de segurança. E, pessoalmente, não é nenhuma estatística oficial, mas empiricamente não temos visto mais reclamações dos cartões contactless do que dos demais. Mas a resposta é sim, pode pedir. Mas o Ricardo diz que eu perguntei, mas o banco disse-me que não, o contactless ajuda ao criminoso em caso de roubo. Não sei se viste. Onde é que está? Disse que Entrar não. agora. Não, pois,
é possível, pelo menos é essa a indicação que temos. De qualquer das formas, o Banco de Portugal tem um portal, como já foi aqui subejamente falado, que está do cliente bancário, que aceita reclamações e pedidos de informação. Portanto, o que eu ia sugerir ao Sr. Ricardo Martins é que, querendo, apresente uma reclamação, também para nós avaliarmos, porque às vezes também há questões tecnológicas que nós precisamos de nos ir atualizando e mantendo a par. Mas a informação que tenho era de que sim, seria possível. Quanto a esta questão do ajuda ao criminoso em caso de roubo, o que provavelmente queria dizer a instituição é que os cartões contactless estão sempre abrangidos por seguros e em caso de movimentação não autorizada é relativamente simples haver o reembolso. Mas o Ricardo acrescenta que tem a ver aqui com compras de baixo custo. Portanto, Existem não sei. limites, ou seja, não é possível fazer uma compra superior a 50 euros, nem 4 transações seguidas e o montante não pode exceder os 200 euros, sim. O somatório, existem limites por operação e por quantidade de operações. Ok. Pronto, havia depois aqui uma outra questão que era mais para a Ida, suponho eu, e do Ricardo Martins também, que era para estar seguro, basta enviar as mensagens de smishing para o spam. Ponto de interrogação. Pergunta ao Ricardo Martins. Ok, para estar seguro, o que deveria mesmo era apagar as mensagens de smishing. Pode enviar para o spam, mas nada lhe diz que uma vez que esteja à procura de algumas mensagens que não recebeu e poderão ir para o spam, que não possa inadvertidamente abrir uma que seja também de smishing. O ideal é apagá-las. Muito bem. E acho que ele tinha feito Sim, aqui outra havia também um pergunta. comentário sobre o farming, sim. Passaria mesmo despercebido, mas penso que isso não era uma pergunta. Alguns ataques de farming passariam mesmo despercebidos para muita gente, principalmente Exato. os nomes que foram aqui apresentados, do Google, mal escrito, e Microsoft, em vez de Microsoft, não é? Exatamente. Acho que ele pergunta aqui também, não, na Biblioteca Municipal é que estão a perguntar se fazer login com a conta do Google, que não é uma rede social, quando eu digo para não fazer login com uma conta de rede social. E sim, fazer login com uma conta do Google é realmente mais seguro do que utilizar uma conta pessoal de uma rede social. No entanto, se essa conta for comprometida, todas as outras contas que acede através do Google também vão ser comprometidas. Portanto, o ideal é mesmo ter uma conta para cada site, embora isso obrigue a ter imensas passwords e por isso a nossa recomendação de usar um gestor de passwords. E também, agora, também não se esqueçam que o Google rastreia toda a nossa informação. Isso é uma coisa importante a ter em conta. Aqui também, novamente, o Ricardo Martins, um comentário, penso que mais para a Patrícia. Acredito que o MBWay, às 10h55, acredito que o MBWay é mais usado para a criação de um cartão para compra única do que para enviar e receber dinheiro. Sim, por norma o banco não envia e-mail, liga diretamente, acho eu. Quanto à primeira questão do MBWay, eu diria que isso é muito geracional. Se calhar. Pois, MBNet, não é? Exatamente. Eu sou jovem, atenção, mas eu cresci com o MBNet, portanto, eu tenho maior tendência para usar o MBNet do que, por exemplo, pagar com o MBWay nos terminais de pagamento automático ou do que utilizar a opção receber dinheiro. Porque sou jovem, mas já não estou dependente dos meus pais, infelizmente. Portanto, já sou mais eu a enviar dinheiro neste momento. Mas pessoas mais um pouco mais jovens, não muito do que eu, utilizam muito a funcionalidade de receber dinheiro, há quem receba a mesada. Enviar dinheiro também é muito frequente, por exemplo, quando se faz uma compra em conjunto, fazemos uma compra para um amigo, uma pessoa paga, é muito prático enviar o dinheiro por esta via, também há a própria opção de repartir a compra. Eu acho que isto não podemos dizer, e atenção, isto são questões absolutamente empíricas, da realidade que eu conheço, que é das reclamações e das pessoas com quem convivo, portanto não há nenhum estudo oficial, certamente a CIBS tê-lo há, mas eu não conheço. Mas diria que o MBWay é utilizado nas suas várias valências e já aconteceu eu me ter esquecido a carteira e ajudou-me bastante a ter o MBWay porque consegui levantar dinheiro no ATM.
Eu diria que o MBWay, digamos que alargou imenso. Inicialmente existia, de facto, só o MBNet, penso que foi assim, historicamente. Começou pelo MBNet, antes não era MBWay, era MBNet, MBNet. e depois alargou o número de serviços, e hoje não é só possível criar cartões virtuais, que naturalmente têm segurança acrescida, há um conjunto muito vasto de outras operações que permite fazer o MBWay. Penso que foi esse o processo. Continuando nas perguntas, a Ivone de Bragança faz aqui uma questão que é: podemos partilhar os vossos vídeos nas nossas redes sociais? Agradecemos que o façam, é isso mesmo, é para isso que pedimos a vossa ajuda, Luís, totalmente. deixe-me só acrescentar aqui uma questão. Eu vou colocar para todos o acesso ao vosso formulário também, que aqui o Banco de Portugal agradece que os colegas, por favor, respondam, também para percepcionar um bocadinho os vossos conhecimentos na área, o que é que acham da sessão. Portanto, vou colocar, Da avaliação. sim, está bem, neste momento podem depois copiar e aceder para responder, por favor. E, portanto, estava a responder à questão da Ivone, dizendo que, por favor, sim, partilhem o mais possível. A nossa ideia é precisamente pedir-vos essa colaboração. E também, portanto, façam não só estes vídeos que viram aqui, que são 2 das dicas da campanha Fica a Dica, há 5, e podem partilhar. Todos eles estão no portal do cliente bancário, podem lá ir, podem ir ao YouTube e partilhar nas vossas redes sociais, mas há também muitos outros materiais, não só de literacia financeira digital, mas também de literacia financeira, mais genericamente, que temos vindo a partilhar sob a forma de mini-vídeos nas redes sociais do Banco de Portugal, o Instagram, por exemplo, mas o LinkedIn também, e, portanto, agradecemos toda a partilha que possam fazer, portanto, esses de temas de formação financeira. Continuando, portanto, e vão ao PCB, claro, ou seja, estes materiais estão todos no PCB disponíveis, no portal do cliente bancário. Continuando, Luís Bordalo volta relativamente ao MBWay ainda, às 11h02, penso que é a pergunta seguinte, questiona Patrícia, se calhar a resposta já foi dada: e o pagamento por MBWay está seguro? Ponto de interrogação. Damos o nosso número de telefone e depois confirmamos a operação no telemóvel MBWay. Certo, sim, é seguro. É seguro. Eu, já agora um comentário: eu fui daquelas pessoas que durante a pandemia também vendeu no OLX, enfim, já partilhei esta história noutros fóruns. Eu tinha pessoas que me ligavam e que me diziam que me pagavam imediatamente e que depois no dia seguinte é que iam buscar a mercadoria, portanto, aquilo que eu estava a vender, que era uma coisa extraordinária. Portanto, as pessoas estavam disponíveis para imediatamente me pagar. Depois, então, logo se combinava a entrega, que é uma coisa de facto extraordinária. Mas, enfim, continuando, o Ricardo Martins, às 11h05, qual é o tempo máximo para contactar o banco? Ponto de interrogação. Não percebi, eu contacto mesmo ao domingo, contacto na hora. O Banco de Portugal tem ideia de voltar a implementar o código de 12 números no ato de transferências, ponto de interrogação. E esta era uma resposta a uma outra pergunta. Portanto, há aqui penso que 2 perguntas. Qual é o tempo máximo para contactar o banco? E uma segunda pergunta, que é se o Banco de Portugal pretende implementar o código de 12 números no ato das transferências. Quanto à primeira questão, a resposta é: assim que eu tiver notícia de uma operação que eu não autorizei, eu devo contactar logo, independentemente de ser feriado, domingo, porque os contactos das instituições para estas situações estão sempre operacionais e devem estar, porque é uma questão de segurança em que eles têm mesmo de assegurar que podem ser contactáveis a dias não úteis. Também gostava de sublinhar que o portal do cliente bancário disponibiliza os contactos de todos os emissores de cartões. Portanto, se eu por algum motivo desconhecer a forma de contacto do meu banco, eu posso ir ao portal do cliente bancário e tenho lá esta informação. Todos os emitentes de cartões têm lá o seu contacto indicado. O que eu disse do prazo foi: o cliente tem o dever, e sublinho o dever, de contactar logo. Mas vamos supor que está no estrangeiro, não conseguiu receber o extrato.
No máximo, o que a lei estabelece é um prazo de 13 meses. Mas isto é um prazo máximo, porque o que diz a lei é que tem que ser logo que tenha conhecimento. E no prazo máximo de 13 meses. Portanto, se o cliente teve conhecimento logo e por negligência ou porque não lhe apeteceu, era muito aborrecido, não contactou a instituição e foi sendo vítima de fraude consecutivamente, se a instituição conseguir perceber isso, aí a culpa é do cliente, que não informou logo. Portanto, 13 meses é um prazo máximo. Mas isto é sempre sujeito necessariamente a uma avaliação casuística, porque existem aqui deveres redobrados e têm de existir das instituições e o cliente também tem de colaborar. Porque se o cliente não colaborar logo, vai impedir que haja o bloqueio do instrumento de pagamento, vai permitir que continuem a existir operações fraudulentas e a própria instituição precisa ter o conhecimento o mais próximo possível do ato fraudulento para ela própria tomar medidas. É o que se chama no direito a frescura da prova, para garantir que a prova está fresca, que é possível haver um rastreamento da operação e, eventualmente, conseguir recuperar os fundos, que é o objetivo, que é, em primeiro lugar, do cliente, mas também da própria instituição. A instituição não tem nenhum interesse em que haja clientes com perdas patrimoniais. Quanto à outra questão, dos 12 números, eu não sei se percebi muito bem a questão, não sei se está a referir-se ao cartão matriz, não sei mesmo o que é o código de 12 números. Se pudesse ser um pouco mais claro, eu agradecia. Bom, vamos passar a outra pergunta, enquanto aguardamos a resposta. Relativamente, portanto, às 11h06, a Biblioteca Municipal de Ilhavo pergunta se a Rede Regional do Banco de Portugal tem disponibilidade para fazer sessões de esclarecimento temáticas, à semelhança desta apresentação, para as comunidades públicas nas bibliotecas municipais. E a resposta é sim, claramente que sim. Portanto, efetivamente, deixamos aqui esse desafio. Se precisarem da nossa colaboração, contactem-nos. Eu vou deixar aqui o e-mail do Banco de Portugal para esse tipo de pedidos, que nós depois encaminhamos. Temos uma rede portanto, de agências, uma filial no Porto e uma rede de agências por todo o país, incluindo Ilhas, Açores e Madeira, e que fazem em permanência apresentações, portanto, sessões de formação sobre todos os temas de formação financeira e, portanto, estão naturalmente disponíveis também para tratar estes temas. Aliás, já o fazem neste momento a pedido de bibliotecas e de municípios, etc. Sim, é importante também acrescentarmos que no âmbito do trabalho que a Direção-Geral tem feito junto das redes intermunicipais de bibliotecas que acompanhamos, também fazemos esta ligação das redes convosco, não é? No sentido de poder haver aqui assim uma dinâmica mais organizada e mais concertada de eventual formação que seja preciso direcionar para as bibliotecas, através também do trabalho das redes intermunicipais, que por vezes agiliza uma metodologia de trabalho mais eficaz do que pontualmente bibliotecas que não estejam, portanto, que trabalhem de uma forma mais isolada. De qualquer das formas, sim, para as bibliotecas que não estão ainda organizadas em rede, talvez seja importante esse vosso contacto. Para as que estão organizadas em redes intermunicipais, se calhar agilizamos aqui assim de uma outra forma mais objetiva e mais eficaz este depois contacto convosco, também podemos fazê-lo, sim. Pronto, eu deixei... Peço desculpa, Sim, só para esclarecer uma questão, e eu não sei se são estas as duas questões que estão em cima da mesa. É que não sei se entendi que a participação da rede regional seria para fazer esclarecimentos ao público final, ou seja, não seria para os formadores ou para os mediadores das Certo, bibliotecas. exatamente, sim, sim. Ou seja, e parece-me que haveria a necessidade de conjugar dois tipos de formação, caso haja esse interesse, para os mediadores e também para o público final, e dizer que a Rede Regional e o Banco de Portugal está disponível para Muito bem, fazer muito bem, essas ações. muito bem. Obrigada. exatamente. Portanto, e deixei para este tipo de ações dirigidas ao público final, deixei de facto o endereço mais direto para nós. Também podem contactar o Todos Contam, naturalmente, o Plano Nacional de Formação Financeira, mas têm o direto para o Banco de Portugal, na área da formação financeira. Depois, a Branca Direito, uma questão sobre ransomware, no slide às 11h12.
no slide sobre ransomware, no ponto 2, pode explicar com exemplos destas situações, por favor, Ida? Ok, acho que nesse slide diz que manter duas cópias completas dos seus dados, uma pode ficar online no dispositivo ou na rede e a outra deve ficar offline. Acho que é esta a questão. Pronto, o que deve fazer é assim, deve fazer sempre um backup, pode fazer um backup no seu disco rígido do PC ou mesmo noutra drive se estiver em rede. Mas se o seu PC for infectado com ransomware e se estiver em rede, todos os outros computadores vão ficar infectados. Por isso é que nós recomendamos uma cópia offline num dispositivo de armazenamento externo, tipo um disco externo, não é? Ou uma pen, que só vai ser ligado quando necessitar de repor o backup. Portanto, não está ligado nem à rede nem no seu PC e, portanto, esse não vai ser mesmo infectado. Não sei se é esta a pergunta ou se respondi à pergunta, sinceramente. Não sei se a Branca... recebemos aqui. Sim, obrigado. Parece que sim. Ok. Fantástico. Portanto, eu penso que a pergunta que, entretanto, entrou sobre a quem devem ser dirigidos os pedidos, se à DG Lab, se à Rede Nacional de Bibliotecas Públicas da Biblioteca Municipal de Ilhavo, já Sim, mais ou menos foi respondido, não é? exatamente, foi exatamente aquilo que conversámos ainda há pouco. Portanto, no âmbito de redes intermunicipais de bibliotecas e até durante sessões de reunião que a DG Lab acompanha, poderemos falar sobre esta questão. Se as bibliotecas quiserem endereçar diretamente para o contacto que vocês deixaram, também da mesma forma, não é? Mas eu penso que, entretanto, já respondemos a esta questão, sim. Sim. Depois, Anabela Leonor, da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, de Braga, agradece esta iniciativa. Estamos em fase de elaboração do programa de capacitação digital financeira. Agradeci o acesso aos conteúdos apresentados. Portanto, como eu disse, nós vamos produzir PDFs a partir de tudo o que foi aqui apresentado, e onde tem links de acesso direto a alguns dos conteúdos, e enviaremos para a DG Lab, talvez Sim. seja o mais fácil. Será enviado a todos os participantes, depois também juntamente com a declaração de participação, o acesso aos conteúdos fazemos sempre, sim, durante as nossas sessões do webinar também. E não sei se havia mais questões, entretanto o link para avaliação já foi partilhado, não é? Já, exatamente, agradecemos a vossa avaliação, também é importante sempre. E mais alguma questão? Em nome da Ribata agradecemos também o envio desses materiais, claro que sim. Eu não sei se há mais questões. Este site é seguro, para ver se esse site é seguro. Esse site o que diz é se o seu e-mail foi comprometido. Portanto, se quiser ver se pode utilizar esse site, if I have been pwned, pode utilizar para ver, colocando o seu e-mail e ver em que sítio, em que sites é que ele ficou comprometido. Pois não conhecia, mas pronto, é sempre bom esta partilha. Eugénia Baltazar agradece novamente a iniciativa, julgo de veras pertinente, pelo que irei abordar o assunto junto aos colegas da rede. Obrigado a todos. E pronto, eu acho que... Eu penso que neste momento estamos a terminar, não é? Agradecer-vos esta disponibilidade, também esta colaboração. É muito importante, em nome da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, podermos ter acesso a esta informação que vocês também partilham. Tem sido um caminho que as bibliotecas públicas têm feito também para desenvolver e abraçar estas oportunidades de trabalhar várias literacias, não só a questão também da literacia financeira e digital, mas também literacia no âmbito da saúde. Portanto, e nós, Direção-Geral, temos vindo também a incentivar as bibliotecas como equipamentos de uma oportunidade para a capacitação das pessoas, e de facto é isto que tem estado a decorrer, esta oportunidade de mostrar aos públicos, aos variedíssimos públicos, que as bibliotecas são de facto um espaço de acesso ao conhecimento e acesso à informação fidedigna, e é isso, portanto, que pretendemos também fazer.
Resta-me agradecer a vossa participação, se calhar dar aqui a palavra à doutora Ana Venâncio também, para finalizar comigo esta sessão, dizer-vos que este webinar será depois disponibilizado no canal de YouTube da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, para que depois vocês possam também partilhar da melhor forma que acharem importante fazê-lo. Portanto, passar aqui a palavra à doutora Ana Venâncio para terminarmos então esta sessão. Muito obrigada da parte da Direção-Geral por esta colaboração também. Acabei agora de ver só aqui uma questão. Serão enviados folhetos, fica a dica diretamente para as bibliotecas. Luís, não vai ser para todas as bibliotecas, vai ser para a Biblioteca Central, não é, Luís? É só para... Sim, nós vamos, com a ajuda com a colaboração da DG Lab, vamos se calhar enviar para as bibliotecas centrais muitos exemplares, pedindo depois que, se tiverem polos associados na mesma região, portanto, sob a vossa coordenação, que depois redistribuam. Penso que é a forma mais eficiente, mas tentaremos fazê-lo desta forma, mas se não receberem, escrevam-nos, deixamos aí mais uma vez o endereço para dúvidas, escrevam-nos e digam-nos que nós enviamos, se porventura falhar neste processo. São muitas e, portanto, são muitas bibliotecas e, portanto, se não receberem, escrevam-nos que nós enviamos diretamente. Muito bem. Muito É só obrigada. para concluir, não é? Resta-me apenas referir e agradecer e reiterar a importância deste workshop e agradecer a colaboração da DG Lab e da Rede Nacional de Bibliotecas. Esperemos que este workshop tenha sido útil para todos e esperemos que esta colaboração continue e que se fortifique no futuro. Obrigada a todos. Muito obrigada. Só terminar dizendo também que vamos continuar com o nosso ciclo de webinars. Não deixem, portanto, os participantes de aceder à nossa página online e verificar, portanto, o calendário de sessões. Em breve estará disponível também o formulário para a próxima sessão, o próximo webinar que iremos dinamizar. Portanto, não deixem de se inscrever e vão estando atentos, por favor. Muito obrigada a todos, obrigada, doutora Ana e restante equipa, pela vossa colaboração. Um bom dia e muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia, obrigado.